Então vocês se conhecem há muito tempo, então. Sim. Nós trabalhamos numa indústria que chama Cífico, lá em Jundiaí, né? Que tinha o mainframe, né? E trabalhava com COBOL, né? E lá era COBOL. Então você trabalhou com COBOL. Trabalhei bastante Mas tempo. não com cartão perfurado, já o Não, mainframe já no já era. Aí já, quando a hora que eu entrei já existia um terminal, com Isso, tela verde, né? Mas existia um terminal, um teclado, você digitava. Mas ainda assim tinha algumas limitações, né? Que não é que nem hoje, né? Muita. Mesmo no terminal você tinha a limitação de 80 colunas. Por causa do cartão perfurado, você tinha 80 colunas ali. Que você não podia passar, você tinha que quebrar e ir para outra linha, né? Tinha essas limitações. E você vê, e é interessante, né? Você vai vendo as pessoas falarem do passado, né? De como eram as coisas, você vê como as coisas mudaram, né? Chegando até hoje, né? Nossa, é muita diferença, né? As coisas evoluíram bastante. E assim, depois que você saiu do COBOL, o que mais chamou a atenção, por exemplo? Eu saí do COBOL, já vi uma telinha colorida, esse aqui já tinha um cursor, já conseguia mexer. O que te chamou a atenção? É porque eu peguei uma parte que tava num ciclo, né? Acho que tudo no mundo é meio cíclico, né? Então, a parte da informática no mainframe, nessa época do COBOL, era muito centralizada. Só existia, por exemplo, não existia computador, não existia não, estava começando o computador pessoal, que a gente chama PC, né? Personal Computer. Então estava começando essa parte de ter um computador ali, um microcomputador ali num escritório para fazer algumas coisinhas isoladas, né? Descentralizar a parte de processamento e descentralizar essa parte. Lá nessa época era muito centralizada. E você vê que é engraçado, né? A evolução, eu percebo isso, né? No andar do tempo, né? Era tudo centralizado, estava começando a descentralizar com os PCs, né? E foi criando uma tendência que, não, agora vamos ter que descentralizar tudo. E foi sugando. A microinformática, que chamava na época, a microinformática foi sugando todo o processamento. Não, agora tem que ter, cada um tem que ter o seu computador, cada um trabalha ali no computador e faz as suas funções ali, né? E foi tirando de tudo da centralização, foi passando para a microinformática. E aí foi aparecendo a necessidade de rede, de um computador entrar em contato com o outro, se comunicar com o outro, tal, e foi criando uma rede. E aí, engraçado que a época foi chegando mais perto da nossa, e aí foi começando a centralizar novamente, né? A microinformática foi aumentando e daqui a pouco foram os servidores e aí foi entrando nos servidores. Hoje nós já temos uma AWS, que está tudo centralizado na AWS. Você pode falar que é um grande servidor. Que é um mainframe da época antiga, só que agora. É uma nova versão da centralização do processamento, né? É engraçado isso. Que demais, cara, que demais. E um gancho que o Odil comentou, que eu achei bem importante, que é, por exemplo, as instituições financeiras, né? Elas ainda mantêm a linguagem COBOL. Mas isso, será que é por conta da segurança, complexidade ou facilidade? Porque, assim, vamos supor, por que não atualizar a sua tecnologia? Por que não colocar algo mais performático hoje? Por exemplo, uma linguagem Python, uma linguagem Java. Por que não fazer isso? Então, a questão do performático, ela é mais complexa, tá? A linguagem COBOL, ela não é, diferentemente do Python, ela não é uma linguagem interpretada. É uma linguagem que você tem que compilar. O que é o compilar? Você tem o código e aí você passa por um aplicativo, por um programa que vai transformar esse código em linguagem de máquina. Existem diferenças, né? Então, o código é assim alguma coisa mais próxima a uma linguagem natural. Você consegue identificar uma pessoa leiga, quase que leiga, consegue ver um código e mais ou menos interpretar, ler e interpretar o que aquele algoritmo quer dizer, o que ele está fazendo, o que aquela sequência de comandos está querendo fazer. Só que o computador, dentro do computador, a linguagem é outra, é uma linguagem de máquina. Então isso tem que transformar.
No passado existiam até linguagens, Fortran e Assembler, principalmente, que eram num baixo nível, que você programava em linguagem de máquina mesmo. Tá? Eram algumas poucas pessoas especializadas que programavam nessa linguagem de máquina. Ou então o C, depois melhorou um pouquinho, linguagem C ficou um pouquinho, aumentou um pouco mais o nível, chegou um pouco mais próximo do natural, mas essas linguagens, elas fazem a performance do programa, da execução do programa ser melhor. As linguagens interpretadas, que você citou, o Python, elas têm que passar, elas são executadas em momento de leitura. Então, existe um aplicativo que vai interpretando na hora cada uma das linhas para poder fazer. Isso tem um custo de processamento um pouco maior, pouca coisa maior. Hoje em dia, a gente nem leva muito em conta isso aí pela rapidez dos processadores, pela capacidade de memória, de armazenamento de dados, equipar um pouco mais. Mas na época era muito, no passado, as linguagens compiladas eram superiores em termos de performance das interpretadas. E isso se reflete ainda hoje. Os programas feitos em COBOL, que é uma linguagem compilada, eles são traduzidos para a linguagem de máquina e a performance deles acaba sendo superior, inclusive em termos de volume de dados. Quando você fala em instituição financeira, você fala em dados transações, né, de dados muito grandes. Dá um exemplo na parte de telefonia. Quando você faz uma ligação, existe uma entrada, tem um registro de entrada e um registro de saída. O entrada é eu que liguei para você, e o saída é você que está recebendo. Então, uma ligação telefônica, qualquer ligação telefônica, tem duas pontas. Na instituição financeira também tem movimentação de dinheiro, tem uma entrada, tem uma saída, tem toda uma movimentação. Então, o número de transações é muito grande. E os programas que são compilados, ou seja, as linguagens, os programas, em linguagem de máquina, que passaram pelas linguagens compiladas, eles têm uma performance melhor, até hoje. Caramba. Inclusive, tem a parte também de hardware, não vamos entrar em grandes detalhes, tem a parte de hardware também que funciona melhor. Não são todas as instituições financeiras que trabalham com isso, mas muitas grandes ainda trabalham e tem mercado de trabalho. Eu tenho 50, 60 amigos que já estão aposentados há alguns anos que são ainda chamados. Essa vaga que eu citei há pouco foi um amigo meu que ele já parou de trabalhar já há uns 20 anos, já tinha se aposentado, parou de trabalhar por volta de 20 anos, que ele me passou, eu não estou mais no mercado, tá? Já estou em outras coisas. Mas você conhece algum profissional? E foi 2, 3 mensagens que eu passei, já me trouxeram um nome e a pessoa já foi encaminhada. Quer dizer, ainda existe mercado. Tem demanda. Viu, sobre a sua pergunta, né? Viu, Dio? Eu acho que tem a parte das instituições financeiras estarem usando ainda COBOL, acho que tem a parte da performance, né? Do processamento ser talvez um pouco mais rápido. Mas na minha opinião, tá? Né? Eu acho que é a segurança. Confiabilidade. Também, porque verdade. Uma empresa financeira, principalmente banco, você lida com dinheiro todo o tempo. Dinheiro dos outros. Sim. É um negócio crítico, não pode errar. Então, você substituir uma tecnologia que você já construiu, já está consolidada, já está seguro, você sabe que funciona.
que gerente, que diretor quer arriscar, mexer. Não, eu vou mudar a tecnologia. Confiança. Vai ter que testar tudo de novo, vai ter que ter a credibilidade. Nessa mudança, pode surgir falhas de segurança, que podem ser aproveitadas por hackers e outras coisas. Então, na verdade, não tem muito estímulo para mexer nisso. Verdade. Eles vão mexer sem a hora que não tiver jeito mesmo. Olha, a IBM fechou, não tem mais mainframe, não vai rodar mais COBOL aqui. Aí sim. Aí eles vão mexer. Mas a segurança é um ponto crítico. Na minha opinião, a segurança é um ponto Não, a questão toda é essa, é confiabilidade no processo. Eu sei, eu tinha conhecido que trabalhava num grande banco, acho que pode falar, no Bradesco, e a parte COBOL, eles têm uma massa de dados de teste de mesa, né? Gigantesca, que se você falar, ó, tem uma alteração para ser feita, eu vou mexer, vou editar esse campo aqui, agora ele vai sair com divisão de milhar, tá? Passa por 1 milhão de testes para poder ser aprovada essa alteração. E a confiabilidade, principalmente no COBOL, é porque quando você pega uma linguagem dessa, é uma linguagem, quando você pega um programa, tudo está lá descrito. Se você pegar uma linguagem hoje, usada, por exemplo, um Python e tal, o cara que programa Python o cara é muito chamador, ele chama libs prontas. Então ele chama uma, chama outra, é só uma lista de chamadas. Então, se uma lib dessa, o cara tem que confiar que ela faz o que ela está falando que vai fazer. É um cara externo que outra pessoa desenvolveu lá, não sei aonde, lá na Índia, em Israel, né, e ele está usando aquilo, ele não sabe nem quem fez aquilo. E ele está usando. E o COBOL não, quando você pega um programa COBOL, toda a programação está ali, todos os loopings, os ifs, está tudo ali. Então você sabe que aquilo vai rodar daquele jeito. Você passa o teste, aquilo não vai mudar. Então esse eu acho que é a confiabilidade na estrutura, acho que é o grande... Mas não impede, é lógico que os bancos têm tudo o resto, eles têm a aplicação, né, no celular, eles têm tudo isso, rodando em volta. O que a gente chamaria de core, que é o grosso ali, que é aquele processamento que roda toda noite no banco, isso não sai do COBOL. Por quê? Porque tudo que entrou lá, por exemplo, o cara fez um Pix para fulano, então aquilo o Pix gera a entrada na conta do cara que recebeu o Pix, gera a saída na conta do outro, gera a contabilidade, gera arquivo para o governo, para controle. Ou seja, gera um monte de coisa que todo esse processo é feito durante a madrugada para, no fim do dia, ter todos os arquivos que o banco tem, tudo batidinho. Entendeu? Tudo batido. Tem que bater a contabilidade, o caixa do banco, o caixa da agência, as contas individuais, tudo tem que estar batidinho. Então, esse core, não, por enquanto, não saiu do COBOL ainda por causa da confiabilidade. Então, para quem hoje quer seguir a carreira de TI, tem que fazer COBOL, então, porque tem muita chance hoje no mercado, tem muita vaga. Seria esse o momento? É uma opção. Não descarto que seja uma opção, não. Tem empregabilidade quase 100%, porque quando eles precisam, eles vão atrás, pagam e tudo. Agora, como vai começar, tem várias... Tudo tem seus prós e contras aí, né? Então... a área de TI é enorme, né? A gente está citando o COBOL aqui, mas tá falando muito do COBOL, mas parece que só existe o COBOL. Não, o COBOL é um tequinho de toda a área, porque a área de TI ela abrange muita coisa, ela abrange todas as áreas, ela se embrenha, né? Ela se penetra em todas as áreas de qualquer negócio. Então, a amplitude é muito grande, né? Do que você vai fazer. Quem está iniciando, vixe. E Rony, seguindo esse gancho, né? Essa ideia, o que você acha que você gostaria de ter sabido antes de iniciar no mundo da TI? Tipo assim, o que você acha que você... Cara, se eu soubesse disso daqui, eu poderia ter tido mais vantagem, eu poderia ter um know-how melhor. O que você acha que levou como lição aprendida? Agora eu vou falar assim, no meu caso, né? Eu não tinha dificuldade com a parte tecnológica. Eu tinha capacidade, eu tinha
o dom de aprender, ter uma facilidade de aprendizagem. E então, a minha dificuldade maior, acho que no meu começo, foi lidar com, por exemplo, o que o Kaká citou no começo, né? Aprender como funciona uma empresa, né? Duplicata, nota, contabilidade, né? Entrada e saída, essas coisas. E lidar com pessoas, né? Lidar no ambiente empresarial, você tem que ter um social empresarial. Você tem que ter um social network, de lidar com pessoas, né? Acho que a minha maior dificuldade aí é uma questão mais pessoal. A minha maior dificuldade era nesse ambiente. Na área de tecnologia, eu ia bem. Mas eu acho, aí é a minha opinião também, né? Eu acho que a maioria das pessoas que começam a trabalhar com TI é nessa dificuldade aí. Se Às vezes isola do mundo. elas pensam assim que a dificuldade vai ser preciso aprender linguagem tal, linguagem aqui. Mas não, a dificuldade é o ambiente, são as pessoas, lidar com pessoas diferentes de outras. Tem uma lógica na parte empresarial, né? Na social empresarial, né? No network, que você tem que cuidar. Eu acho que a dificuldade maior é essa aí. Que demais. E para você, Gio, o que você gostaria de ter sabido ou ter uma lição aprendida antes de iniciar a carreira? Então, é um pouco diferente porque no meu início, no início do Kaká também, era menor, hein? A entrada era menor, não tinha... Que nem, é diferente de uma pessoa que quer entrar no mercado hoje. A gama de opções que uma pessoa que quer entrar no mercado hoje é muito maior do que na época. Na época, como eu falei, era um birô de processamento de dados. A grande maioria das empresas não tinha sua área de TI, a sua área de processamento de dados. Então, era algo muito restrito. Entende? Então, não tinha muito que fugir daquilo. Talvez, se eu tivesse condições financeiras um pouco melhor, eu tivesse feito algum outro curso que alavancasse mais rápido a minha carreira. Talvez isso aí, mas não por ter uma gama maior de opções. Então, do meu início não tinha muitas alterações, não.